Então, bom dia. Vamos continuar a leitura da Ciência Oculta. Hoje é dia 16 de setembro. Vou fazer uma pequena retrospectiva da nossa leitura da última vez. Então, a gente está vendo como o ser humano vai evoluindo ao longo das eras culturais, né? Então, a gente viu que o homem, quando começa a se interessar pela pelo mundo físico, começa também uma atuação maior do Ariman, né? E isso vai também além, não só para a nossa vida, mas também na questão da morte, né? A atuação do Ariman lá na questão da nossa morte. Então, a gente passou pelo povo da antiga Índia, pelo povo da antiga Pérsia, e na antiga Pérsia, o que acontece que começa mais uma. Eles estão mais distanciados do mundo espiritual, né? Mas tem a figura do Zaratustra que traz essa imagem que tudo que está no mundo sensível tem a atuação dos seres de luz por trás, né? Do mundo espiritual por trás. Mas o Ariman, ele traz ele nos leva, ele quer que a gente acredita que só existe o mundo terrestre. E quem fica muito preso a esse mundo terrestre, vai sentir um certo isolamento na hora, nesse mundo espiritual, quando for ao mundo espiritual, depois da morte, né? E vão reencarnar como pessoas mais egoístas. Então, cada um vai ter uma vivência no pós-morte dependendo de como vai superar essa influência do Ariman aqui na Terra, né? Daí a gente passa para essa cultura do Egito, onde tem essa figura do Hermes. Ele cuida para que todos tenham então essa comunhão entre o mundo sensível e o mundo espiritual. Mas o que acontece é que esse povo do Antigo Egito tem uma percepção opaca desse mundo espiritual, conforme diz o livro, né? E esse obscurecimento do mundo espiritual, ele vai ter o auge, o máximo na cultura greco-romana. Então, na cultura greco-romana, a vida após a morte era sombria, principalmente porque agora esse povo conquistou muito esse mundo físico, sensorial, está muito ligado a esse mundo físico e sensorial. Então, aparecem os mistérios, nesses mistérios se cultiva a relação do homem com o mundo espiritual, e só os iniciados recebem as iniciações, as revelações, desculpe, as revelações. E são os sucessores, esses são os sucessores dos oráculos atlânticos. Bom, então o que que acontece? O que continua atuando da época de Saturno, Sol e Lua formou o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral do homem, né? E os reinos mineral, vegetal e o astral, como nós vimos. E isso forma uma espécie de conteúdo de mistério que está subordinado à Ariman. E depois, existe uma segunda categoria de mistérios, que é a formação da alma da sensação, a alma da razão e da índole e da alma da consciência, que a gente está vendo que tem a ver com o Egito, a alma da sensação, a alma da razão e da índole com o greco-romano, e a alma da consciência é a próxima que nós vivemos. E agora o corpo,
a gente tem um corpo que permite se tornar consciente através do corpo etérico, a gente se torna consciente desse mundo espiritual. E isso, o que acontece é que existem agora nesse mistério os profetas de Cristo, que faz essa relação entre a natureza e o espírito. E aparece a figura de Moisés, que a Moisés foi mostrado que vai aparecer um ser que tem o ideal da perfeição humana, que é preparado pelo grande ser solar, que é o Cristo. Então, esses mistérios têm agora, esses mistérios, eles têm a tarefa de capacitar cada ser humano a reconhecer o Cristo, ou seja, essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, só a partir do mistério do Gólgota, que acontece nessa época greco-romana, que a influência do Ahriman pode ser transformada em bem. E o Cristo aparece, então, no mundo dos mortos e reduz o poder do Ahriman. E a luz volta para esse mundo espiritual. Então, na evolução pós-atlântica, existe então uma elevação do mundo material e a decadência do mundo espiritual. Só com o mistério crístico, então, a gente vai fazer vai tentar compreender esta relação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que é uma semente que amadurece, vai amadurecendo pouco a pouco. E nós estamos nesse processo agora. Tudo bem? Alguma pergunta? Algum complemento? Cris, quer falar alguma coisa? Continuamos? Nós estamos no quinto período, a cultura atual, página 213 no meu livro. Querem ler? Posso Hoje eu ler? não vou ler, porque Ah, a minha internet está super ruim. Tá bom, obrigada. Quem que falou que vai ler? Sônia, Sônia, por Sônia, favor. pode ler? Pode, por favor. É a página 213, né? É. Quinto período, a cultura atual. Nos séculos 4, 5 e 6 depois de Cristo, preparou-se na Europa um período cultural que se iniciou no século 15 e no qual ainda vive a atualidade. Gradualmente, este devia substituir o quarto período, isto é, o período grego-latino. Trata-se do quinto período pós-atlântico. Os povos que, depois de várias migrações e dos mais diversos destinos, tornaram-se os protagonistas desse período. Eram descendentes daqueles atlantes menos atingidos pelos acontecimentos dos quatro períodos culturais anteriores. Eles não haviam penetrado nas regiões onde lançaram raízes as culturas correspondentes. Em compensação, desenvolveram à sua maneira as culturas atlânticas. Muitos dentre eles haviam conservado em alto grau a herança da antiga clarividência nebulosa, peculiar ao descrito estado intermediário entre a vigília e o sono. Tais homens conheciam o mundo espiritual por experiência própria e podiam comunicar a seus contemporâneos os acontecimentos desse mundo. Assim nasceu um universo de lendas sobre seres
e processos espirituais. O acervo de contos e lendas dos povos surgiu originalmente de tais vivências espirituais, pois a clarividência nebulosa de muitos homens subsistiu até uma época não muito distante da atual. Havia outros homens que, embora já houvessem perdido a clarividência, desenvolviam as adquiridas faculdades relacionadas com o mundo físico-sensorial, de acordo com sensações e sentimentos correspondentes a essa clarividência. Também os oráculos atlânticos tinham aqui seus continuadores. Por toda parte havia mistérios, só que neles se cultivava principalmente um ocultismo iniciático, que conduz à revelação daquele mundo espiritual mantido oculto por Ahriman. As potências espirituais situadas atrás das forças da natureza eram aí reveladas. Nas mitologias dos povos europeus se encontram resquícios do que os iniciados desses mistérios podiam revelar aos homens. Só que, em verdade, essas mitologias também encerram o outro ocultismo, embora de forma menos perfeita do que os mistérios meridionais e orientais. As entidades sobre-humanas também eram conhecidas na Europa, mas eram vistas numa permanente luta contra os companheiros de Lúcifer. É bem verdade que se anunciava o Deus de luz, mas sob uma figura tal que não se podia afirmar que viesse a vencer Lúcifer. Em compensação, nesses mistérios também penetrava o resplendor da figura vindoura do Cristo. Dizia-se que seu reino revelaria o reino daquele outro Deus de luz. Todas as lendas sobre o crepúsculo dos deuses e outras semelhantes têm origem nesse conhecimento dos mistérios europeus. Foi nessas influências que se originou, nas almas dos homens da quinta época cultural, uma dualidade que ainda persiste atualmente, evidenciando-se nas mais diversas manifestações da vida. A alma conservou, dos antigos tempos, a tendência ao espiritual de uma maneira insuficientemente intensa para poder manter a ligação entre o mundo espiritual e o mundo sensorial. Conservou-se apenas como impulso do sentimento e da sensação, mas não como visão direta do mundo suprassensível. Aí tem aqui 52, é uma citação, né? É, Por outro lado, o olhar do homem se voltou cada vez mais para o mundo sensorial e seus domínios, e as forças do intelecto despertadas nos últimos tempos atlânticos, todas as energias humanas, cujo instrumento é o cérebro físico, foram aperfeiçoadas para o mundo sensorial, visando ao seu conhecimento e ao seu domínio. Dois mundos, por assim dizer, desenvolveram-se na alma humana. Um voltado para a existência físico-sensível e o outro receptivo à manifestação do espiritual, a fim de penetrá-lo com sentimento e emoção, embora sem o contemplar. Os germes dessa dualidade anímica já existiam quando a doutrina do Cristo se difundiu pelas regiões da Europa. Os homens acolheram de coração essa mensagem do Espírito, impregnando com ela o sentimento e a emoção, mas não puderam estabelecer a ligação com o que o intelecto dirigido ao mundo dos sentidos explorava na existência físico-sensorial. O que hoje se conhece como contraste entre ciência exterior e conhecimento espiritual é apenas uma consequência desse fato. A mística cristã Eckhart Tolle é um resultado da impregnação do sentimento e da emoção pelo cristianismo. A ciência meramente dirigida ao mundo sensorial e os efeitos que produz na vida são as consequências do outro lado das disposições anímicas. Aí tem aqui, mestre Eckhart
ou Eckhart, nascido com o título de cavaleiro em Rocklin, na Alemanha, tornou-se frade dominicano e foi o mais profundo místico alemão, tendo sido perseguido pela Igreja por sua doutrina e seus escritos. Johann Stoller, místico dominicano, nascido em Estrasburgo, na França, pregava a moral prática a partir de uma índole imbuída do ser divino. As conquistas do domínio da cultura. Acho que a Lourdes está querendo falar. Só um minutinho, Ah, Su. tá. Desculpem, só aqui um bocado atrás, eu fiquei a pensar no que é que isto queria dizer. No final do primeiro parágrafo da página 215, diz que, pronto, os dois mundos que se desenvolveram na alma humana e depois no da manifestação, receptivo à manifestação espiritual, embora sem o contemplar. Eu não percebi o que é que ele quer dizer com isto, embora sem o contemplar. Não contemplamos o mundo espiritual, por exemplo, não é acessível à meditação, a essa contemplação. Eu não percebi muito bem. Então, eu também não, mas o que eu fico pensando é que ainda não existia essa contemplação, né? Tinha a manifestação, mas não tinha esse processo interno. Eu pensei dessa forma, eu não sei você, Cris. Também estou entendendo assim. É. Porque o eu ainda está em processo, né? Uhum. Então, tinha manifestação, mas sem essa interiorização, sem essa presença do eu. Eu entendi dessa forma, essa tradução aí. Eu entendi. Vocês estão me ouvindo? Porque deu tanta confusão aqui na internet que eu mudei 50 mil vezes de lugar. Eu entendo aqui que tinham dois mundos. O homem era separado. Uma coisa era o material, a outra coisa era o espiritual. E como é que a gente vê isso na antiguidade no espiritual? Os cultos, né? Aquele culto à família, o culto aos deuses, mas só que você não contemplava no sentido de você ter acesso ao mundo espiritual. Então, as duas coisas andavam paralelas. A vida cotidiana no material e o espiritual, quando você fazia ritos para os deuses, quando você colocava oferendas para os deuses, mas você não fazia a conexão entre o material e o espiritual. Ou seja, o que a gente faz hoje, de entrar em oração, conectar com o divino, se centrar no seu coração, eles não tinham ainda habilidade para fazer isso. Foi isso que eu entendi. Ótimo. Pronto, Sônia, podemos? Sim, as conquistas do domínio da cultura material exterior se devem inteiramente a essa separação das tendências. Enquanto as faculdades humanas, cujo instrumento é o cérebro, se consagraram unilateralmente à vida física, puderam chegar à intensificação que possibilitou a ciência, a técnica e etc. da atualidade, sendo que só entre os povos da Europa pôde residir a origem dessa cultura material, pois eles são os descendentes de antepassados atlânticos, que só transformaram em faculdades sua inclinação para o mundo físico sensível, quando essa inclinação alcançou certa maturidade. Antes disso, deixaram-na, desculpa. Antes disso, deixaram-na latente e viveram das heranças da clarividência atlântica e das comunicações dos iniciados. Enquanto exteriormente a cultura espiritual se dedicava apenas a essas influências, lentamente amadurecida, o sentido para o domínio material do mundo. Contudo, atualmente já se anuncia a aurora do sexto período cultural pós-atlântico, pois, no âmbito da evolução da humanidade, o que deve nascer em determinada época amadurece lentamente na época anterior. O que pode começar a desenvolver-se desde já em seus primórdios
é a descoberta do laço que une os dois lados no coração do homem, a cultura material e a vida no mundo espiritual. Para isso é necessário que, de um lado, sejam compreendidos os resultados da visão espiritual e, de outro, sejam reconhecidos nas observações e experiências do mundo sensível, as manifestações do espírito. A sexta época cultural promoverá o pleno desenvolvimento da harmonia entre esses dois impulsos. Com isso, as considerações deste livro avançaram até o ponto de poderem passar de uma perspectiva do passado a uma do futuro. Contudo, é melhor preceder esta última com algumas considerações sobre o conhecimento dos mundos superiores e a iniciação. A seguir, e dentro do limite possível no âmbito desta obra, a referida perspectiva será resumidamente exposta. Fala, Ana. Então, mesmo com o mistério do Gólgota, ainda não, assim, ainda tinha essa clarividência, esses cultos, esses ritos ainda eram presentes. Então, estava começando, lembra, tinha os discípulos do Cristo que Sim, estavam, eles nem entendiam muito o que estava acontecendo, né? Porque eles estavam muito nesse mundo terreno. Então, tudo isso estava acontecendo paralelamente com o que acontecia. Então, sempre tem aqueles que estão mais ligados a uma parte terrena e aqueles que estão mais ligados ao mundo espiritual. Então, estamos em processo. Agora, na alma da consciência, o eu já está mais presente, mas ainda estamos em processo, né? A gente faz um esforço para associar o mundo espiritual ao mundo terreno, né? Mas tem gente que é o mundo material, é aquilo que se vê e acabou, né? Então, estamos caminhando evolutivamente. tá. Então, mas assim, na verdade, isso é presente até hoje, você está falando, né? Se a gente pensar no que ele fala dessas clarividências, nebulosas, isso existe até hoje, né? Até hoje tem pessoas que são clarividentes, né? Que, claro, ou ouvem ou veem. Tem pessoas que têm. Outros não, precisa fazer todo um trabalho interior para chegar a algum lugar, né? E quem é melhor ou pior? Ninguém é melhor nem pior. Estamos no caminho, em processo. Obrigada, Eliana. Continua? Sim, acho que sim. Se É, ninguém falar é, mais nada, tem podemos meia continuar. hora, hein? O conhecimento dos mundos superiores, da iniciação. Em seu atual nível evolutivo, o homem, na vida cotidiana entre o nascimento e a morte, percorre três estados anímicos: a vigília, o sono e, entre ambos, o estado onírico. Este último ainda será abordado sucintamente mais adiante. Por ora, consideraremos a vida em seus dois principais estados alternativos, a vigília e o sono. O homem se eleva a conhecimentos nos mundos superiores, quando, além da vigília e do sono, obtém um terceiro estado anímico. Durante a vigília, a alma está entregue às impressões dos sentidos e às representações mentais provocadas por elas. Durante o sono, as impressões dos sentidos silenciam, mas a alma também perde a consciência. As vivências diurnas submergem no mar do inconsciente. Imagine-se que durante o sono, a alma pudesse alcançar uma certa consciência, apesar de as impressões dos sentidos, como ocorre no sono profundo, ficarem excluídas. Nesse mesmo, a lembrança, nem mesmo a lembrança das experiências diurnas existiriam. Será que a alma se encontraria no vazio? Será que não poderia ter qualquer vivência?
Uma resposta a essa indagação só é possível quando se viabiliza estabelecer um estado igual ou semelhante a esse, quando a alma pode vivenciar algo, mesmo inexistindo efeitos sensoriais ou qualquer lembrança deles. Então, a alma se encontraria como que adormecida em relação ao mundo exterior comum. Contudo, não estaria dormindo, e sim como quem em vigília diante de um mundo real. Ora, tal estado de consciência pode estabelecer-se quando o homem realiza as experiências anímicas que lhe são possibilitadas pela ciência espiritual. Tudo o que esta comunica sobre os mundos transcendentes ao sensorial foi pesquisado mediante esse estado de consciência. Nas explicações precedentes foram feitas certas comunicações sobre mundos superiores. A seguir também serão abordados, na medida cabível neste livro, os meios para criar o estado de consciência necessário a essa pesquisa. É apenas num sentido que esse estado de consciência se assemelha ao sono, no fato de cessarem todos os efeitos sensoriais exteriores. Também ficam extintos todos os pensamentos provocados por esses efeitos sensoriais. Mas enquanto no sono a alma não possui qualquer energia para vivenciar algo conscientemente, por meio desse estado de consciência, ela deve conservar tal energia. Portanto, graças a esse estado é despertada na alma a faculdade para uma vivência que, na vida comum, só pode ser provocada pelos efeitos sensoriais. O despertar da alma para tal estado superior de consciência pode ser denominado iniciação. Os meios da iniciação conduzem o homem do estado comum da consciência diurna para uma atividade anímica que o leva a servir-se de órgãos espirituais de observação. Esses órgãos pré-existem na alma como germes, devendo ser desenvolvidos. Ora, pode acontecer o caso de, em certo momento da vida, sem qualquer preparo especial em sua alma, uma pessoa descobrir que esses órgãos superiores se desenvolveram nela. Nesse caso, ocorreu uma espécie de despertar espontâneo. Com isso, tal pessoa se sentirá transformada em todo o seu ser, ocorrendo um ilimitado enriquecimento de suas vivências anímicas. E ela achará que nenhum conhecimento do mundo sensível lhe pode proporcionar a felicidade, a gratificante atmosfera anímica e o calor interior, como aquilo que se revela num conhecimento inacessível à visão física. Força e segurança afluirão de um mundo espiritual para a sua vontade. Tais casos de iniciação espontânea existem. Contudo, não deveriam induzir a crer que é a única coisa acertada, seja esperar por tal iniciação espontânea, sem nada fazer para conduzir a iniciação por disciplina metódica. Não é necessário falar aqui dessa iniciação espontânea, pois ela pode surgir mesmo sem observação de qualquer regra. O que será apresentado, isso sim, é o modo como se podem desenvolver, pela disciplina, os órgãos perceptivos latentes na alma. Pessoas que não se sintam particularmente inclinadas a fazer por si mesmas algo em prol de seu desenvolvimento dirão facilmente: a vida humana está sob a direção de potências espirituais, em cujo domínio não se deve intervir. Deve-se esperar tranquilamente o momento em que essas potências julguem oportuno descerrar um outro mundo para a alma. Tais pessoas poderão muito bem considerar uma espécie de ousadia, ou então curiosidade ilícita, interferir na sabedoria da direção espiritual. Personalidades que assim pensam só mudarão de opinião se uma certa ideia lhes produzir uma impressão suficientemente forte. Se elas disserem a si próprias:
Aquela sábia direção me deu certas faculdades. Ela não as confiou a mim para que eu as deixe ociosas, mas para servir-me delas. A sabedoria da direção consiste em ter depositado em mim os germes para um estado superior de consciência. Eu só a compreenderei se considerar como um compromisso o fato de vir a revelar-se ao homem tudo o que possa ser revelado por suas forças espirituais. Tendo esse pensamento deixado na alma uma impressão suficientemente intensa, desaparecerão as mencionadas objeções a uma disciplina relativa a um estado superior de consciência. Certamente, ainda pode haver outra objeção a uma disciplina desse tipo. Alguém pode dizer: o desenvolvimento de faculdades anímicas interiores alcança o mais recôndito santuário do homem, implicando em certa transformação do ser humano inteiro. Os meios para essa transformação não podem, naturalmente, ser criados pela própria pessoa, pois o modo de se chegar ao mundo superior só pode ser sabido por quem conhece por experiência própria o caminho até lá. Recorrendo-se a tal pessoa, permite-se a ela uma influência sobre o mais recôndito santuário da alma. A quem pensa assim não causaria especial tranquilidade o fato de lhe serem oferecidos, num livro, os meios para a conquista de um estado superior de consciência, pois não importa se alguém assimila algo comunicado verbalmente, ou se uma personalidade que possui o conhecimento desses meios os apresenta num livro, e uma outra os aproveita. Ora, existem pessoas que possuem o conhecimento das regras para o desenvolvimento dos órgãos de percepção espiritual e opinam que não se deveria confiar tais regras a um livro. Em geral, essas pessoas também consideram inadmissível a comunicação de certas verdades relativas ao mundo espiritual. Contudo, frente à atual época evolutiva da humanidade, essa opinião deve ser vista como antiquada. É certo que na comunicação das referidas regras só se pode chegar até certo ponto, pois o conteúdo transmitido leva quem o aplicar em sua alma a conseguir, no desenvolvimento cognitivo, encontrar o caminho ulterior. Esse caminho prossegue, então, de uma maneira da qual só se pode fazer uma ideia exata tendo passado pelas etapas anteriores. De todos esses fatos, podem surgir objeções ao caminho cognitivo espiritual. Essas objeções silenciam quando se considera a essência do curso evolutivo traçado pela disciplina esotérica adequada à nossa época. É desse caminho que se falará aqui, fazendo-se apenas curtas alusões a outros caminhos. A disciplina a ser descrita aqui oferece a quem tem vontade necessária para seu desenvolvimento superior os meios para empreender a transformação de sua alma. Uma grave ingerência na natureza do discípulo só ocorreria se o instrutor praticasse essa transformação por meios subtraídos à consciência daquele. Tais meios, porém, não são utilizados por qualquer orientação correta para o desenvolvimento espiritual em nossa época. Uma orientação dessas não converte o discípulo em instrumento cego. Ela lhe fornece as regras de conduta e o discípulo as coloca em prática. Nesse caso, sendo conveniente, não se oculta a razão pela qual é dada esta ou aquela regra de conduta. A assimilação das regras e sua aplicação por uma pessoa que busca o desenvolvimento espiritual não precisa ocorrer com base em confiança cega. Esta deveria ficar inteiramente excluída em tal domínio. Quem observar a natureza da alma humana, na medida em que isso já ocorre na autoobservação comum, sem disciplina espiritual, poderá indagar
após a assimilação das regras recomendadas por essa disciplina. Como podem tais regras atuar na vida anímica? E essa indagação pode, antes de qualquer disciplina, ser satisfatoriamente respondida pelo simples emprego imparcial do intelecto humano sadio. A pessoa pode formar uma ideia correta de seu modo de atuação antes de entregar-se a ela. Vivenciar esse modo de ação é algo que, sem dúvida, só se pode fazer durante a disciplina. Só que também aí a vivência será sempre acompanhada de sua compreensão, caso a cada etapa a ser cumprida se aplique um critério sadio. E atualmente, uma ciência espiritual verdadeira só dará à disciplina regras frente às quais se faça valer um critério sadio. Quem deseja dedicar-se apenas a uma disciplina desse tipo, não se deixando compelir por preconceito algum a uma fé cega, terá todos os seus escrúpulos desvanecidos. Objeções a uma disciplina regrada para um estado superior de consciência não o perturbarão. Mesmo para alguém cuja maturidade interior possa conduzi-lo, em menor ou maior prazo, ao despertar espontâneo dos órgãos perceptivos espirituais, a disciplina não é supérflua. Ao contrário, para ele é especialmente apropriada, pois existem poucos casos em que uma pessoa assim não tenha de passar, antes da iniciação espontânea, pelos mais diversos atalhos tortuosos e estéreis. A disciplina lhes poupa esses atalhos, conduzindo na direção correta. Quando uma tal iniciação espontânea ocorre nessa alma, isso indica que a alma adquiriu a maturidade adequada em vidas anteriores. Ora, é fácil acontecer de justamente uma alma assim ter certa vaga sensação de sua maturidade, e com base nessa sensação, ser refratária à disciplina. Tal sensação pode realmente provocar certo orgulho, o que impede a confiança numa autêntica disciplina espiritual. Certo estágio do desenvolvimento anímico pode permanecer oculto até certa idade, revelando-se só então, mas a disciplina pode ser justamente o meio adequado para levá-lo a manifestar-se. Se uma pessoa se fechar à disciplina, pode ser que sua faculdade permaneça oculta na vida em questão e só volte a manifestar-se numa das vidas seguintes. Com respeito à disciplina para o conhecimento suprassensível, aqui referida, é importante evitar o aparecimento de certos mal-entendidos óbvios. Um deles pode surgir pelo fato de se achar que a disciplina queira transformar a pessoa, com relação ao seu modo global de vida, num outro ser. Só que não se trata de dar à pessoa prescrições gerais para a sua conduta na vida, e sim de falar-lhe sobre práticas anímicas, que, uma vez executadas, lhe darão a possibilidade de observar o suprassensível. Sobre aquela parte de suas realizações alheias à observação do suprassensível, essas práticas não exercem qualquer influência direta. A pessoa acrescenta a essas realizações o dom da observação suprassensível. A atividade dessa observação é tão distinta das realizações comuns da vida quanto o estado de vigília o é do estado de sono. Um não pode perturbar o outro em mínimo grau. Quem, por exemplo, quisesse impregnar o curso ordinário da vida com impressões da vida suprassensível, se assemelharia a uma pessoa enferma, cujo sono sofresse contínuas interrupções nocivas. Ao livre-arbítrio da pessoa exercitada, deve ser possível provocar o estado da observação da realidade suprassensível. Na verdade, a disciplina se relaciona indiretamente com realizações da vida, na medida em que, sem
uma certa conduta ética é impossível ou prejudicial à visão do suprassensível. Por isso, muito daquilo que conduz à visão do suprassensível é, ao mesmo tempo, um meio para o enobrecimento da conduta na vida. Por outro lado, pela visão no mundo suprassensível, se vem a conhecer elevados impulsos morais, válidos também para o mundo físico-sensorial. Certas necessidades morais são conhecidas pela primeira vez emanadas desse mundo suprassensível. Um segundo mal-entendido seria acreditar que algumas das práticas anímicas para o conhecimento suprassensível tivesse algo a ver com alterações no organismo físico. Ao contrário, tais práticas não se relacionam em absoluto com qualquer coisa que diga respeito à fisiologia ou a outro ramo das ciências naturais. Trata-se de processos puramente anímicos e espirituais, tão independentes de qualquer elemento físico quanto o próprio pensamento e a percepção sadios. Por meio de tal prática, na alma nada ocorre que seja qualitativamente diverso daquilo que ocorre quando ela pensa ou julga de maneira sadia. Na mesma medida em que o pensar sadio tem menor ou maior relação com o corpo, os processos da autêntica disciplina espiritual a têm com o conhecimento suprassensível. Tudo o que se relacione de outra maneira com o homem não constitui verdadeira disciplina espiritual, e sim uma caricatura dela. É no sentido do aqui exposto que devem ser tomadas as explicações a seguir. Só pelo fato de o conhecimento suprassensível ser algo emanado da alma humana inteira é que poderá parecer serem exigidas para a disciplina coisas que transformam o homem em algo diferente. Na verdade, trata-se de indicações sobre práticas que oferecem à alma a possibilidade de provocar, dentro de sua vida, momentos em que ela possa observar o suprassensível. Muito bom. Eu achei, Podemos, desculpa, pode falar, quem ia falar? eu, eu achei interessante aqui, foi o que eu senti, né? É que ele dá uma certa liberdade para a gente, que a religião em si, ela não dá, né? Porque você tem que seguir aquilo, né? Eu vejo pela, assim, o catolicismo, né? A missa é aquilo e você segue, né? Não tem uma amplitude da coisa. E aqui eu senti que você é um ser mais livre, que você pode, só que tem os cuidados que a gente deve ter, né? Para não acessar esse mundo de uma forma distorcida, né? Não sei se é isso. Entendi, né? Sinto assim que ele está deixando bem claro que esse é um caminho a ser escolhido em liberdade, tanto que ele fala que não quer que seja seguido com fé cega, não é porque ele vai orientar que a gente, que quem resolver seguir, falar, "Ah, então ele falou, eu vou." Ao contrário, ele entendi que ele prefere que a gente pense, pondere e por si, em liberdade, escolha fazer esse caminho. Uhum. Uma coisa que eu fiquei com uma dúvida, porque nessa, assim, muitas pessoas numa condução da busca da espiritualidade também pedem uma disciplina, porque ele enfatiza aqui muito essa disciplina, né? Nessa busca de forma consciente. Mas outras linhas também pedem uma disciplina. Eu sei que essa disciplina que eles falam é uma disciplina moral, muitas vezes, né? E que ele também traz aqui. Mas é um caminho também, não é? É um caminho. Existem É, vários caminhos para se chegar lá. tanto que tem eu não sei agora onde está, eu acabei não anotando, que ele fala
desse caminho espiritual, da ciência espiritual, mas eu entendi que ele falou assim, de maneira geral, todas, não exclusivamente da antroposofia. Porque em vários outros lugares ele fala que é a ciência espiritual, né, a antroposofia, que ele dá esse nome da antroposofia, é um dos caminhos. Ele não fala que é o caminho, é um dos. Uhum. E sendo um dos caminhos, ele vai traçar essas regras para acessar, né? Mas que você segue ou não, né? Eu acho exatamente isso. Você tem vários caminhos, inclusive através da ciência, você pode chegar ao espiritual. Eu li Claro. a biografia do Einstein e no final da vida dele, ele estava muito focado nisso, né? Que Deus existia sim. Talvez não fosse aquele Deus que a gente imaginava pela igreja cristã, aquele velhinho barbudo sentado no trono, mas que existia. E na biografia dele disse que ele ficava às vezes 2 dias sem se alimentar, sem beber água, em transe para fazer conexão, porque o grande barato do Einstein é que ele descobre as regras sem usar nada da matéria, sem usar a física que a gente tinha na época, que era a física materialista. Então ele fala do cosmo, do céu, usando cálculos matemáticos, mas sem apoio nenhum. Então, óbvio que ele teve a intuição, que ele chegou a um momento onde ele fez esse caminho. É o caminho da ciência? Pode ser. Chegou a Deus? Não sei, só ele sabe. Mas a gente pode usar o caminho espiritual, várias religiões fazem esse caminho, essa iniciação, mas a gente pode usar também a ciência. O grande barato é quando lá na frente você consegue juntar a ciência com o espiritual. Entender que o espiritual tem tudo a ver com o material. Eu gosto muito da Teresa de Ávila, então eu leio muita coisa sobre ela. E tem uma frase que me marca assim profundamente. Ela era uma religiosa de 1450 e ela diz assim: o dia que o divino estiver nas panelas da cozinha, Deus estará entre nós. É exatamente isso que a gente tem que fazer, transformar tudo da matéria em espiritualidade. E tudo da espiritualidade em conhecimento para entender através da matéria como a espiritualidade funciona, que eu acho que é muito o que o Stein faz. Uhum, é isso. Vamos parar aqui.